Olá, seja bem-vindo ao curso Programador de Dispositivos Móveis Avançado da plataforma Mais IFMG. Eu sou Eduardo Trindade, seu professor neste curso. Na aula de hoje, vamos ver como funciona uma estrutura de um projeto com React Native. O projeto do React Native, conforme a gente viu na última aula, ele inicia todo centrado nesse arquivo aqui, app, esse app.js. Só que não é interessante que a gente trabalhe dessa forma. É importante a gente ter um projeto organizado, um projeto que tenha componentes criados e muito bem separados. Então a gente pode estar criando aqui uma nova pasta na raiz do projeto chamada src de source. Dentro dessa src, a gente pode estar fazendo algumas configurações ou criando algumas pastas. Eu vou criar, por exemplo, uma pasta para guardar componentes. Tá? Eu vou criar uma outra pasta para poder guardar screens, que serão telas. E eu poderia ter também uma outra pasta aqui para guardar assets. Nas assets poderíamos guardar imagens. Tá? A gente poderia ter também aqui uma outra pasta para poder guardar uma pasta global, que fosse guardar estilos. Eu poderia ter também aqui uma pasta chamada útil para guardar alguns utilitários, uma pasta para config, Eu poderia ter uma outra pasta para cuidar da navegação, ou essa navegação eu poderia renomeá-la e chamá-la de routes. Isso aí vai depender, de qual padrão de projeto a gente está seguindo. Mas aqui a gente tem uma source muito bem organizada. A gente tem aqui uma estrutura de pastas bem definida. Tá? Dentro das screens aqui, eu poderia ter, por exemplo, uma pasta para home. Eu poderia ter uma outra pasta aqui para sign in, uma outra pasta para sign up, Poder estar cadastrando, logando e na pasta home. Essas screens, quando o projeto é pequeno, a gente pode estar colocando também diretamente os arquivos, tá? O arquivo home, o arquivo sign in e o arquivo sign up. Dentro de componentes, eu poderia ter, por exemplo, um button. Eu poderia ter um outro componente, form, para formular. Bom, a gente não vai ficar criando aqui tudo isso agora, porque não faz parte de nenhum projeto, mas apenas para entendermos como que funcionaria essa app. A app, neste momento aqui, ela está renderizando essa tela. Vamos imaginar que essa tela seja a nossa, pode ser a nossa sign up, Então eu vou recortar tudo aqui, eu vou lá na minha screens, sign up, e aqui dentro eu posso estar, por exemplo, criando um arquivo index.js. Vou criar aqui um sign up, como componente aqui funcional, e, esqueci do return. E a gente vai retornar isso aqui tudo, tá? Vamos lá no app, vamos pegar tudo aquilo que a app estava utilizando e vamos colocar aqui no sign up. Muito bom. Já temos aqui tudo importado. Falta o style sheet. Bom, agora o sign up está aqui criado. Eu tenho styles nele. Eu posso salvá-lo. E aqui na app, eu não preciso nem importar o React, mas eu preciso importar o meu sign up. Uma vez que eu importo um componente para dentro de outro no React,
né? Eu posso só retorná-lo aqui, dessa forma. Né? Dei um Ctrl S, mudou alguma coisa? Absolutamente nada. Alterei dentro do meu arquivo Synap o texto para cadastro e aqui a gente pode ver que na app renderizou perfeitamente o cadastro. Tá? Então aqui a gente poderia estar fazendo diversas alterações no projeto. Em um componente, por exemplo, como o button, né, eu posso vir aqui, criar um novo arquivo. Eu estou criando nesse projeto aqui tudo como index, tá? Mas vai do agrado de cada um. Eu vou chamar ele aqui de button. Tá? Aqui, pessoal, tem um detalhe. Eu estou criando todos os meus componentes com um export default, né? Dessa forma eu consigo importar ele diretamente aqui, como eu fiz com o Synap. O button, eu poderia estar fazendo ele simplesmente assim, ó. Const button, olha só. Export default button. É a mesma coisa, tá? Então, se vocês se depararem com códigos assim no React Native, a gente está simplesmente aqui mudando a forma como a gente declara os nossos componentes, tá? Bom, vamos dar um Ctrl Z aqui, vamos voltar, já que eu estava criando tudo como função. Ok, Export Default Custom Button. Aqui, a gente pode trazer o Touchable Opacity do React Native e não do React Native Web e um text. E aqui eu vou pôr um texto bem simples, cadastrar, tá? Esse Touchable Opacity aqui, no momento ele não tem nenhum estilo, né, próprio. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um width para ele de 300, um background color mais escuro. E no text aqui, eu vou dar um estilo para ele. Uma font size de 20 e um padding de 8. O button não está sendo utilizado em lugar nenhum, né? Eu posso vir aqui no Sign Up e vejam só. Agora aqui eu posso vir importá-lo dos meus componentes de button. Agora, gente, olha só. Dentro do meu container eu tenho o meu cadastro e eu não vou deixar ele mais como Touchable Opacity. E eu posso fazer o quê? Criar aqui um button, né? Percebam que imediatamente ele renderizou o botão aqui na linha de baixo, né? O display padrão é um display column, então sempre que a gente quiser colocar algo em linha, a gente vai precisar definir um flex direction. Uma outra coisa que faltou fazer nesse botão aqui foi só trocar a cor do texto. Tá? Além disso, eu posso aqui também estar quebrando esse style aqui para a linha de baixo. E posso estar falando que eu quero um alinhamento centralizado, né, tanto para o conteúdo aqui, verticalmente quanto horizontalmente. Bom, meu botão aqui então já foi inserido, né? Eu ainda poderia ter um style para ele aqui, eu poderia estar passando um estilo para ele.
ou aqui mesmo no cadastro eu poderia estar informando uma margem bottom. Então vejam que é bem simples, né? A gente está lidando com os componentes. Aqui já tem um botão funcional. Ah, mas por que você utilizou o Touchable Opacity e não utilizou o Button? Né? Aqui teria que ser... Já tem um componente, né, chamado Button. A resposta aqui é bem simples, né? Eu utilizo o Touchable Opacity porque o próprio Button do React Native ele já traz um button completo aqui, né, com um background definido e tudo, mas ele não me permite fazer tantas modificações. O Touchable Opacity ele tem essa opacidade aqui quando a gente pressiona, que é mais interessante do que apenas um quadro aqui em forma de botão que não reage ao clique. Então, a gente costuma utilizar aqui o Touchable Opacity. Tem outros também, tá? A gente pode ver que também tem o Pressable, que também é mais novo que o Touchable utilizado. E tem também o próprio Touchable Opacity, né? E tem ele aqui também sem esse efeito, né? Sem a opacidade. Então tem vários aí, vocês podem estar consultando a documentação do React Native para poder estar definindo quais componentes vão utilizar. Além disso, a gente tem alguns outros aqui, como por exemplo o Activity, né? O Activity Indicator é aquele indicadorzinho de loading, né, que a gente tem e que a gente pode estar utilizando. É bastante útil quando a gente quer criar componentes de loading. Percebam que aqui logo abaixo do meu botão, ó, ele está rodando, né? Então, esse Active aqui, se eu der um margin top de 30 para ele, pronto, ele já ficou mais ali embaixo, né? E eu posso passar também um size para ele maior aqui. Pronto. Ele está com um azulzinho aqui bem claro aqui. A gente teria também como passar para ele alguma cor, tá? E aí a cor que a gente quiser passar para ele. Dá para estar configurando de diversas formas, né? Que eu coloquei a mesma cor de cima. E aí ele fica girando, olha só. Então já tem componentes prontos, que a gente pode estar só aproveitando no React Native. E aí aqui eu deixei pronto então uma página utilizando um componente direto do React Native, um button que criamos como componente aqui, tá? E também a nossa app aqui puxando da Signup. Neste momento a gente está pronto agora para poder entrar no próximo conceito do React, quando a gente for falar das props, né? Então, o que são propriedades? Eu posso tornar este meu botão criado um botão mais dinâmico, um botão que receba propriedades e que reaja de acordo com o valor passado.